então falar sobre como superar as suas limitações. Esse é um tema aqui onde a gente vai trabalhar bastante o aspecto da mentalidade, a forma como você pensa, a forma como você vê o mundo, a forma como você interpreta aquelas coisas que estão ao seu redor. Pra gente se superar, oi Sô, seja bem-vinda. Pra gente se superar, não tem como a gente continuar pensando da mesma forma. Não tem como a gente continuar vendo o mundo e as coisas da mesma forma. Para a gente conseguir se superar, a gente precisa começar a ver as coisas de um outro ângulo. A gente precisa começar a pensar de forma diferente. E para isso, a gente precisa muitas vezes estar disponível para ouvir o que o outro está disposto a falar, em qual sentido. Teve um tempo atrás que assim, eu comecei a mudar o meu comportamento. Por quê? Porque eu achava que sempre quando me vinha alguma coisa eu tinha que falar. Sempre quando me vinha alguma coisa eu tinha que falar. Até que chegou um momento que eu falei, isso não é inteligente. Por que que isso não é inteligente? Porque o que eu vou falar eu já sei. Mas a verdade é o que a outra pessoa tem para falar, eu ainda não sei. E talvez o que aquela pessoa tem para falar seja mais importante para mim do que aquilo que eu tenho para falar. Então percebe que aqui eu mudei a minha mentalidade com relação a algo que eu acreditava. E a partir disso, eu me coloquei muito mais disponível a ouvir o que a outra pessoa tinha para falar do que simplesmente falar. E é lógico que a gente conversa, a gente tá trocando o tempo inteiro com as pessoas. Mas a partir do momento que eu coloquei me disponível mais a ouvir o que as outras pessoas tinham para falar, eu comecei a aprender muito mais. E foi simplesmente com esse pensamento, eita, o que eu vou falar eu já sei, agora o que a outra pessoa vai falar eu não sei. E é a partir dali que pode ser que tenha a resposta para algo que eu estou querendo, algo que eu estou buscando. E para a gente mudar a nossa mentalidade, então assim, ó, existe um objetivo que você tenha, existe algo que você almeja, tem algo aí no seu coração que você quer muito conquistar. E o resultado que você tem hoje, ele é resultado do quê? Ele é resultado de quem você é, ele é resultado da sua personalidade. Qual que é o conjunto da sua personalidade? A sua personalidade, né, que resulta em como você está hoje, ela é resultado das coisas que você pensa, ela é resultado da forma como você interpreta o mundo, ela é resultado da forma como você se vê, ela é resultado de como você se sente. O conjunto disso forma quem você é. Quando você forma quem você é, o que acontece? A gente muitas vezes se coloca dentro de uma caixinha. Então, eu aprendi isso, eu acredito nisso, é isso que faz sentido para mim e assim eu vou seguir. E eu tô lendo um livro e me fez pensar muito com relação a isso, né? Por quê? Eu, desde 2014, que foi quando eu comecei a empreender, comecei a vender, eu saí do CLT em 2014, de lá pra cá eu sempre venho buscando estudar, eu sempre venho buscando aprender coisas novas e eu sempre venho buscando me melhorar como pessoa. E até outro dia eu tava numa aula, né, e uma das coisas que eu pensei foi assim, caramba, vocês sabem, vocês me acompanham aqui, que eu tô sempre fazendo cursos, aulas e programas que começam às 6 horas da manhã. E não é fácil, né, acordar 5 horas, fazer o que tem que ser feito para 6 horas da manhã, tá na frente de um computador aprendendo. E um dia eu me questionei, juro por Deus, eu me questionei, eu falei, caramba, né, por que eu me coloco nesse desconforto? Porque é muito mais confortável ficar dormindo. E aí uma das coisas, né, que eu pensei para eu justamente deixar de ser quem eu sou para me tornar quem eu preciso ser, porque não dá para eu ter um resultado diferente e alcançar um objetivo que eu tenha sendo a mesma pessoa que eu sou hoje. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar diante de pessoas que têm um conhecimento que eu ainda não tenho,
para que eu consiga moldar isso. E tudo isso é uma questão de mentalidade. Então, o tema aqui da nossa live é como você superar os seus limites. Primeiro aspecto para você superar os seus limites é justamente você estando disponível a aprender coisas novas. Se você continuar fazendo a mesma coisa, se você continuar tendo os mesmos comportamentos, as mesmas decisões, o seu resultado vai ser o mesmo. E a gente precisa ter essa disponibilidade de aprender com o outro, de aprender coisas diferentes, de aprender o que eu ainda não sei. E uma das coisas que eu sempre pensei é que assim, lá em 2014, quando eu queria emagrecer, eu não conseguia. E eu via pessoas que tinham conseguido um pensamento que eu sempre alimentei. Cara, se essa pessoa conseguiu é porque existe um caminho. Eu só não sei ainda qual é esse caminho, mas eu vou encontrar. E foi um fato, eu encontrei realmente o caminho de emagrecer e conseguir manter o peso. Então, existe um caminho. Às vezes a gente só tá aí caminhando na rota errada. Agora, se você tá sempre pensando assim, não consigo, e esse não consigo é um aspecto da mentalidade, esse daqui, já é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é o quê? É você estar disponível para aprender coisas novas. O segundo é justamente quando há uma decisão interna. Então, quando você vai parar para pensar, sabe aquelas coisas que você fala assim, meu Deus, eu não sei como que eu consegui fazer isso na minha vida. Então, eu tenho uma colega, por exemplo, que ela tinha muita vontade de casar e dar uma festa de casamento. E, logicamente, matematicamente falando, se ela fosse pegar na época o salário dela, mas o salário do noivo dela, isso seria impossível, mas aquilo era um sonho dela. Aquilo era um sonho dela. Então ela falou, não, quando eu casar, eu quero ter festa, eu quero que essa festa seja em buffet, eu quero que essa festa seja assim, assim, assado. Se ela fosse pensar logicamente, ela já teria desistido. Por quê? Porque se ela fosse pôr na ponta do lápis, não conseguiria. E conversando com ela, ela falou, olha, se eu fosse realmente pensar, eu não teria feito. E é impressionante como as coisas foram acontecendo. E ela até falou, se eu tivesse que guardar, por exemplo, esse dinheiro, eu não teria guardado esse dinheiro. Mas como tinha ali era um sonho, né? Era uma coisa que eu queria, tinha uma data, tinha prazo, tinha várias coisas. Então acabou que deu certo. No fundo, sabe o que tinha por trás disso? Uma decisão. E é uma decisão carregada com uma carga emocional muito forte. Aquilo era algo que ela queria muito. Tem uma cliente, por exemplo, que ela trouxe esse exemplo com relação ao carro. Ela tinha que abrir mão de comprar as coisas que ela queria naquele momento, porque ela estava guardando dinheiro para comprar o carro. Só que na hora que ela pensava, eu vou comprar isso aqui, daí ela pensava, não, porque eu tenho carro. É a carga emocional que está por trás daquilo. E junto com a carga emocional, o que precisa? Ter uma decisão. Não basta a gente querer, porque querer, se você conversar de cada 10 pessoas, 9 estão acima do peso, pelo menos 8 vão falar que quer emagrecer. E só querer não basta, a gente precisa estar decidida. E você sabe, porque com certeza em algum momento da sua vida teve alguma coisa que você decidiu e você que fez esse negócio acontecer. Nada te parava, não tinha interferência que te parava, não tinha obstáculo que te parava, não tinha nada que te parava, até que você você conseguiu isso. Então para pensar das coisas aí que você conquistou na sua vida, que você queria muito, você sabia muito claro o porquê que você queria aquilo. Quando você pensava naquilo, aquilo te emocionava, tinha carga emocional. Então só querer emagrecer não é o suficiente, você precisa estar muito bem decidida. E é assim que a gente começa a superar os nossos limites, porque muitas vezes a gente quer, a gente até começa a fazer alguma coisa e daqui a pouco ou desanima ou deixa pra lá. Por quê? Porque não tá decidida, definitivamente. E eu tô sempre aqui compartilhando os meus movimentos com vocês. Então esse ano eu tô
né, 365 dias sem açúcar. Agora eu acabei de sair de um jejum, que era um jejum de 24 horas, fiz um jejum de 27 horas. Mas o que tem por trás disso? Tem uma decisão. A única possibilidade quando eu falo que eu vou fazer algo é fazer aquilo acontecer. Então eu falo, eu vou fazer um jejum de 24 horas, eu vou fazer um jejum de 24 horas. Não existe outra possibilidade, é a única possibilidade que eu me dou. E aí não tem como isso não acontecer, não tem como isso não dar certo. Quando eu falei que eu ia ficar 365 dias sem açúcar, e eu não tomei essa decisão, não foi um dia eu acordei e falei vou ficar, foi uma ideia que eu amadureci. Eu já vim fazendo vários movimentos de ficar sem consumir açúcar no ano passado, até que eu fiquei 100 dias, voltei no casamento de uma amiga minha que foi em dezembro, comi. E desde lá, quando eu comi os docinhos da festa, aqueles docinhos eles não tinham mais o mesmo gosto. Foi muito interessante, eu não achei nenhum docinho que eu comi ali gostoso. Eu falei, nossa, que estranho, eu não tô achando esses docinhos gostosos. Mas antes eles pareciam que era a coisa mais gostosa do mundo. E desde que eu passei por essa situação de já não achar aquilo que eu achava a coisa mais gostosa do mundo tão gostosa, eu comecei a me questionar. E eu já tinha, né, já tinha falado em alguns momentos, não, uma hora eu vou ficar 1 ano sem comer açúcar, ainda não me sinto preparada, eu ainda vou ficar 1 ano. E aí durante o mês de dezembro eu vim amadurecendo essa ideia, qual eram os prós, quais eram os contras, tal. Então quando eu falei, não, eu vou, e primeiro eu trabalho tudo isso internamente, são questões que eu trabalho comigo, eu não falo com outras pessoas. Uma coisa que você precisa entender para você superar os seus limites é você parar de pegar orientação do seu carro com a manicure. Sabe quando você chega na manicure e você fala assim, meu Deus, meu carro tá com um barulho. Aí a manicure, ela é especialista em unha. Aí você fala, meu Deus, o carro tá com um barulho, tal. O que essa manicure vai falar? Ela vai falar um monte de coisa que ela acha, porque ela não é especialista em carro. Então, para esse objetivo que você tem tem que falar com pessoas que entendem daquilo que você deseja. Muitas vezes a gente cai no erro grotesco, no erro brutal da gente falar com pessoas que a gente tem afinidade, mas não são pessoas que têm aquilo que a gente deseja. E aí o que acontece? Essa pessoa ela vai projetar naquilo que você está falando o que ela acredita e não o que ela entende. A visão de mundo dela sobre aquilo. E a visão de mundo dela sobre aquilo é baseada no que ela viveu e não de fato no que você precisa. Então falar com quem entende e não falar com qualquer pessoa e não falar só pelo fato de você ter afinidade. E aí quando eu vim trabalhando vários pontos, então quais vão ser os prós e os contras disso com relação ao pilar corpo? Quem sabe que eu trabalho com 4 pilares. Quais vão ser os prós e os contras com relação ao meu corpo, com relação à minha mentalidade, com relação às minhas emoções, com relação a questões sistêmicas. Então eu fui me relacionando com essa ideia que eu tive e quando eu falei que eu ia fazer, eu já estava decidida. Então, quando passou o Réveillon, no dia 1º de janeiro, eu já estava... Não existia possibilidade, tanto que hoje eu estou há 166 dias sem açúcar, mas não existia a possibilidade de eu desistir. Por que não existia? Porque a única opção que eu dei para mim, nesse caso, foi a opção de começar e ir até o fim. Mas por quê? Porque é uma decisão. Essa decisão, ela vem de dentro para fora. E ela tá pautada com um porquê muito forte. Então, eu tenho porquê no aspecto físico, eu tenho porquê no aspecto mentalidade, eu tenho porquê no aspecto emocional, eu tenho porquê no aspecto sistêmico. E quando a gente fala sobre essa questão de superar nossas limitações, é o seguinte: a nossa vontade que está programada no nosso corpo através das nossas emoções, ela não pode ser mais forte do que a nossa mente. Tanto que quando eu tô fazendo um exercício que tá me doendo muito, eu falo um mantra, sabe? Uma frase que eu repito sempre pra mim é:
O meu corpo serve a minha mente. O meu corpo serve a minha mente. Não pode ser o contrário. O seu corpo, ele não pode ter domínio sobre a sua mente. A sua mente tem que dominar sobre o seu corpo. Quando o seu corpo domina a sua mente, é como se o cavalo estivesse em cima do cavaleiro. Tá errado, tá fora de ordem. Então não, o cavaleiro tem que estar em cima do cavalo. E quem tem que conduzir esse processo é a sua mente, não é o seu corpo. Só que o que acontece? O nosso corpo, ele está viciado. O nosso corpo está acostumado. O nosso corpo, ele está habituado a todos aqueles comportamentos, decisões, escolhas que a gente faz. E para isso a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. Então, uma das coisas que você precisa fazer depois que você decide é o quê? É você reconhecer as coisas que a gente faz, porque todos nós, tá? Todos nós, a gente tem um pouquinho de arrogância no fundo do nosso coração que faz com que a gente não consiga, na hora de tomar uma decisão, ter humildade. E aí o que acontece? A gente já quer fazer coisas grandes. Hoje eu tô fazendo uma coisa que eu considero grande, que é ficar o dia inteiro, ficar o ano inteiro sem comer açúcar. Hoje eu fiz uma coisa que eu considero grande, ficar 27 horas sem comer, ficar 27 horas em jejum. Só que para eu chegar nisso, eu já não comecei falando eu vou ficar 365 dias sem açúcar. Foi um processo todo progressivo. E mais do que o processo progressivo, eu reconheci aquilo que eu estava fazendo. Então, eu não menosprezava aquilo que eu estava fazendo. Qual que é o costume que a gente tem? E eu me treinei para me tornar essa pessoa, porque eu não era essa pessoa. Eu desvalorizava todas as coisas que eu fazia. E a gente precisa entender que não existe só uma pessoa que mora aqui dentro da gente. Existem várias pessoinhas que moram aqui dentro da gente. Tanto que o maior diálogo que acontece entre esse e esse ouvido, que é o diálogo que acontece na nossa cabeça. Então, quando eu fazia algo e eu não valorizava aquilo, eu não dava para mim a força necessária e suficiente para eu ir um pouquinho além. Qual que era o pensamento que eu tinha? Não fez mais que sua obrigação. Então, eu queria emagrecer, eu tinha ficado naquele dia sem tomar refrigerante. Ué, mas você não quer emagrecer? Você não tá fazendo mais que sua obrigação. Cara, isso aqui, é um chicotinho, é a mesma coisa que você tá no chão e ter alguém ali, batendo em você. O que eu comecei a fazer? Comecei a reconhecer aquilo que eu tinha feito, eu comecei a valorizar aquilo que eu tinha feito. Por quê? Porque isso foi alimento para minha consistência. E isso foi alimento para eu superar as coisas que eu precisava superar. Então, eu não comecei fazendo um jejum de 24 horas? Não, eu não comecei fazendo um jejum de 24 horas. Inclusive, eu comecei o quê? Comecei tirando o café da manhã por um tempo. Hoje eu faço café da manhã normal, só que por um tempo o café da manhã era a refeição mais fácil de eu tirar. Então eu comecei a fazer jejum tirando o café da manhã, eu comecei a almoçar mais cedo. Tudo isso o quê? Para eu ir me superando. Então esse processo que é importante que a gente entenda que ele é gradativo, ele é fundamental para você se superar. Então você tá decidida daquilo, você fazer o movimento e você reconhecer aquilo que você fez, você valorizar, porque não basta somente você fazer, você precisa reconhecer, você precisa valorizar aquilo que você fez. E assim você vai o quê? Progredindo. Pensa numa casa, a gente não estrala um dedo e tem uma casa construída. Percebe que é um processo? A gente amadurece a ideia de comprar um terreno, aí a gente compra o terreno, começa a projetar a casa, pensa na casa. Antes da gente pensar em fazer o primeiro movimento no terreno, a gente precisa ter um projeto, a gente precisa ter algo que tá no papel, porque depois do papel é que vai para a construção física. Um processo de emagrecimento, gente, não é diferente disso. Primeiro você precisa ter em mente o que é que você quer, quais são os seus objetivos, até porque quando a gente vai pensando naquilo que a gente quer, o que acontece? A gente vai se envolvendo emocionalmente com aquilo. O fato da gente ir se envolvendo emocionalmente com aquilo faz com que a gente vá se dando internamente uma permissão para realizar aquilo. Sabe por quê? Se você não imagina como é que você vai estar, se você não imagina o que você vai concretizar, se você não imagina como é que vai ser,
o que acontece? A sua mente, ela vai ter uma rejeição em realizar isso. Por quê? Porque é desconhecido. Então, quando eu vou alimentando a minha mente daquilo que eu desejo, como é que vai ser, como é que eu vou me sentir internamente, eu vou me dando permissão para concretizar isso. Então, falar, eu vou fazer um jejum de 24 horas. Como que vai ser? Porque eu sei que dentro de 24 horas vão vir desafios, vai vir vontade de comer. Ontem mesmo eu pensei, puta que pariu, por que eu fui inventar isso? Por que eu fui inventar isso? Quando deu umas 6, 7 horas da noite, eu falei, meu Deus, por que eu fui inventar isso? Por quê? Porque são os pensamentos que vêm, porque não tá passando por um momento fácil, não tá no confortável, não tá no cômodo, mas a decisão não faz com que eu desista. E outro ponto, gente, a vida é progresso, a vida é crescimento, a vida vai acontecer e isso só acontece no desconforto. Isso só vai acontecer no desconforto. No conforto, a gente só regride. Não existe, estacionei. Esquece estacionar, ou você está progredindo ou você está regredindo. Às vezes você fala, faz tantos anos que eu faço sempre a mesma alimentação, é tudo igual. E perceba se o seu corpo, o seu resultado, o seu peso está igual. Não está igual, por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa, mas você não tem como você estacionar nesse aspecto. Então a gente precisa, e isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim alguns anos atrás, a gente só cresce no desconforto. Então o que eu faço? Eu me coloco em situações desconfortáveis constantemente. Eu preciso para emagrecer fazer um jejum de 24 horas e ficar 27 horas sem comer? Não, eu não preciso. Mas só que se eu entendo que eu só progredo, que eu só cresço, que eu só amadureço, que eu só evoluo no desconforto, então na hora que me dá um tilt, que nem deu ontem, eu falei, vou fazer um jejum de 24 horas, eu faço um jejum de 24 horas. Por quê? Porque é no desconforto que a gente cresce. No conforto, fazendo as mesmas coisas, a gente não cresce, a gente não progride. Então, a gente precisa ter essa decisão internamente. É viver no desconforto? É só se dar mal? É só falar? Não, né, gente? É lógico que não. A gente tem que também viver coisas boas, a gente tem que desfrutar, a gente tem que passear. Não é viver somente no desconforto, entende? Não é sobre isso que eu tô falando, não é viver somente no desconforto, mas é se colocar em situações desconfortáveis. Eu me coloquei em uma situação desconfortável, por exemplo, falando, eu vou fazer lives de segunda a quinta-feira com um tema diferente. Eu me coloquei, é uma situação desconfortável para mim. Por que é uma situação desconfortável? Porque eu tenho que pensar no que eu vou falar, porque eu tenho que pensar qual é o tema que eu vou abordar, porque eu tenho que estar aqui, porque eu tenho que estar pronta, porque eu não posso estar de qualquer jeito, então são vários elementos, mas é o quê? Por conta de justamente crescer no desconforto. E quando a gente fala sobre o seu objetivo com relação ao seu corpo, seu peso, sua saúde, sua autoestima, é exatamente assim. A gente precisa ir para o desconforto. E isso, gente, é maduro. Isso é adulto. Isso é isso que, de verdade, que eu acredito que Deus quer da gente. Eu não acredito que Deus quer a gente só na zona de conforto, não. Porque senão a gente não tava sempre passando por movimentos da nossa vida. E para pensar, se você, na sua profissão, ou então você como mãe, ou qualquer coisa na vida, você sabe que cada fase teve os seus desconfortos. E tem coisas que a gente pode escolher, tem coisas que não. Agora, tem coisas que a gente pode escolher, mas só que, será que é isso mesmo que Deus quer de você? Então, esse movimento da gente estar sempre crescendo, estar sempre progredindo, estar sempre olhando para o desconfortável, é importantíssimo, é fundamental. E muitas vezes eu escuto muito, né? Que nem agora, nesse período que eu tô aqui fazendo jejum, né? Falei, eu vou ficar 24 horas de jejum. E aí eu nunca tomo café da manhã tão tarde quanto eu tomei ontem, né? Mas era 9h30, eu tava tomando café e entrei no jejum. E eu não tinha nenhum compromisso hoje pela manhã. Apareceu para eu fazer uma sessão junto com a Mag, ela precisou remarcar. E a gente remarcou para hoje cedo. A minha sessão com ela era exatamente 9h30. Se eu
tomasse café antes da sessão com ela, eu não ia completar 24 horas de jejum. Eu ia fazer menos, eu ia fazer 23 ou 23 horas e meia. E uma coisa que mudou totalmente e fez com que eu conseguisse sempre estar me superando em pequenas coisas e né, logo mais eu vou falar para vocês grandes coisas também, mas é justamente a informação de que o nosso corpo, ele sempre vai ter uma reserva. Então, vou trazer aqui o exemplo do celular. Então, seu celular, ele tá com carga lá de 100%. O que que acontece? O meu celular, quando ele chega nos 15%, ele avisa, né? Ó, seu celular tá com a carga baixa. O que que isso quer dizer? Que a carga tá baixa, mas você ainda consegue usar o celular, certo? Mesmo que ele baixe ali a iluminação de forma automática e tal, ele tá com uma bateria baixa, mas você ainda consegue usar, certo? Aí você vai usando, ele vai ter um tempo ali e tal, e uma hora ele vai acabar, se você não colocar para carregar. Mas esses 15% é um chorinho ali, certo? O nosso corpo, gente, ele é exatamente assim. Quando a gente acha que não consegue mais, ainda tem ali uma reservinha que o nosso corpo, por uma questão de proteção, ele mantém. É como o celular. O celular tá te protegendo de não ficar sem bateria quando ele dá esse aviso, certo? Então, eu já tinha decidido, ó, eu vou ficar 24 horas sem jejum. Quando eu pensei, putz, só que eu tenho sessão 9h30, então se eu comer antes, não vai ser 24, vai ser menos. Mas pra mim, fazer aquilo que eu falei é extremamente importante. Por quê? Porque tem uma decisão por trás. Uma coisa que eu aprendi também há muito tempo. Você cria manias. Ou você cria a mania de concluir, ou você cria a mania de não concluir. Qual que é a mania que você quer? Né? Qual que é a mania que você quer criar? Qual que é o hábito que você quer criar? Qual é o costume que você quer ter? O costume de começar e concluir, ou o costume de começar e não concluir? Então, para mim, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente entra num looping, ou de começar e concluir, ou de começar e não concluir. E isso, gente, é quanto mais, para qualquer coisa na vida. Então, quanto mais você começa e conclui, mais você vai começar e concluir. Quanto mais você começa e não conclui, mais você vai começar e não vai concluir. Então, quando eu tava, né, diante dessa situação, eu tinha que decidir se eu ia quebrar antes ou depois, a primeira coisa que me veio é, o meu corpo tem essa reserva. Lembra lá da bateria do celular? Meu corpo tem essa reserva. Então, ele tá falando pra mim que eu tô no meu limite, que é 24 horas, mas eu sei que eu ainda tenho essa reservinha. Então, o que que eu vou fazer? Não vou quebrar o jejum no café da manhã, vou quebrar na hora do almoço. Que foi o que aconteceu, que daí ao invés de 24, eu fiz 20 e 27 horas. Porque era pra ter quebrado 9h30 e eu quebrei 12h30, foi a hora que eu tava comendo. Então, entender isso, quando você acha que você... Ô, Isa, só coloca... Eu tô vendo suas mensagens, viu? Só fala aqui pra mim se a capa do Trello tá no... Se a capa da live tá no Trello, que daí eu entro embaixo, vai dar tudo certo, tá? Fica tranquila. Mas quando eu acredito que... eu sei que eu ainda tenho essa carguinha, entende? Então, saber que a gente tem um pouquinho mais, assim como a bateria do nosso celular, avisa quando a gente tá com 15%, tá bom, Isa, obrigada, viu? Quando a gente tá com 15%, pra gente não ficar sem bateria, pra gente não ficar sem o celular, o nosso corpo também é assim. Então, quando a gente acha que a gente tá no nosso limite, a gente aguenta um pouquinho mais, só que o nosso corpo, ele dá esse alerta de limite pra gente, justamente pra gente ter essa carguinha como uma forma de proteção. Então, entender isso faz com que a gente tome uma decisão. Ah, não, eu tô lá, né, na academia, puxando um peso, nossa, eu não aguento mais. É só o seu corpo falando pra você, você tá no seu limite, mas você consegue um pouquinho mais, então vai um pouquinho mais. Então, isso é sempre assim, gente, quanto mais, quanto menos, menos. Quanto mais você vai um pouquinho mais você se permite um pouquinho mais, e mais você tá largando essa estaca da sua mente, mais você tá aumentando a sua confiança, mais você tá aumentando a sua autoestima, e a gente entra num looping do bem, a gente entra num looping pro mais, né?
E um outro ponto aqui sobre esse aspecto da superação, né? É a gente parar para identificar, porque é muito comum, né? Eu até recebi um direct hoje com a moça falando assim: olha, tem dias que eu faço somente uma refeição, mas só o fato de eu pensar que eu vou ficar 24 horas sem comer, eu já sei que eu não vou conseguir. E aí tem um ponto aqui que também está muito ligado com esse aspecto da mentalidade, que é você não consegue ou você não quer? Por quê? Porque muitas vezes tem coisas que a gente não quer e a gente justifica que não consegue. Eu tava no clube outro dia conversando com uma moça e ela falou: nossa, Nani, você tá sem comer açúcar, tal, eu não consigo, né? E lógico que ali eu não tava sendo mentora, né? Não tô ali pra dar letra na pessoa, não sou essa chata, né? Mas a primeira coisa que veio pra mim foi: não é que você não consegue, porque não existe nada que a gente não consegue. Mas muitas vezes tem coisas que eu vejo outras pessoas fazendo que eu falo: cara, eu não quero. É a mesma coisa que eu ver uma pessoa que tá subindo uma montanha. Eu falo: caramba, eu não consigo. Mas não é que eu não consigo, porque eu nem passei pela experiência, eu nem sei como é, mas eu não quero. Eu não quero. Então a gente precisa ter essa maturidade de identificar as coisas que a gente não quer e as coisas que a gente não consegue. Por quê? Porque tem coisas que a gente não quer. Mas para não dizer que a gente não quer, e isso é um movimento inconsciente, tá? A gente não faz de propósito, a gente não faz por querer. Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é a história que eu conto do porquê eu faço aquilo. Então, muitas vezes, esse não consigo é uma maneira racional de justificar o fato de você não querer. E de verdade, não tem problema nenhum você não querer. Só que a gente precisa buscar entender quais são os padrões que estão por trás do fato de você não querer de fato. E uma das coisas é assim, né, gente? Trazendo aqui um pouquinho do conhecimento, mas assim, muito superficial do conhecimento sistêmico, né? Que é o quê? Existem as nossas memórias. As nossas memórias, elas conduzem as nossas decisões até quando? Até hoje. As nossas memórias conduzem as nossas decisões. Então, se você foi uma criança, e aqui a gente olha para os dois extremos, ou que foi muito limitada, muito podada, que você teve uma educação que foi muito a ferro e fogo, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Ou então, se você foi uma criança que sempre pôde tudo, que foi uma criança que não teve limite, esses dois extremos, ele pode despertar em você justamente esse não querer ter regras. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim: eu não consigo, só de pensar em colocar a regra de ficar 24 horas sem comer, só de pensar em colocar a regra de ficar 24 horas sem... Tem dia que eu faço uma refeição só, mas só de pensar em colocar a regra de ficar 24 horas sem comer, eu já não consigo. Percebe que não é um não consigo, eu coloquei a regra. Na hora que eu coloquei a regra, lascou. Muito provavelmente você foi uma criança que ou teve muitas regras, muitas limitações, você foi uma criança que não teve regra nenhuma, que ninguém colocava limite em você. E hoje, na hora que você pensa em seguir uma regra, não é bem uma regra, né? Mas como eu falei, eu vou ficar 24 horas sem comer, vou fazer um jejum de 24 horas. Foi uma regra ali que eu coloquei. Então, você ainda está se comportando como aquela criança... Oi, Cris, bem-vinda. Você ainda está se comportando como aquela criança que você foi. Qual criança você foi? Você foi a criança que era podada demais, e aí hoje você, como adulta, independente, que paga suas contas, você fala: não faz o menor sentido eu não poder comer. Eu quero comer quando eu quero comer a hora que eu quero comer quanto eu quero. Então, qual criança você foi? Aquela criança que foi muito podada, ou então aquela criança que ninguém colocava limite, que podia fazer tudo o que queria, e aí você se tornou esse adulto que não suporta uma regra. Para a gente se superar, é fundamental que a gente olhe para isso. Por quê? Porque todas as nossas memórias, elas formaram a nossa personalidade. E a nossa personalidade, elas estão impactando diretamente nas nossas decisões hoje, nas nossas escolhas hoje, nos nossos comportamentos hoje.
Então, quando a gente vai olhando para essas questões, a gente vai o quê? Se permitindo se superar. E até a superação em si, porque muitas vezes a gente vem de um condicionamento, às vezes a gente vem de um sistema onde as pessoas têm, né, o padrão da baixa autoestima, onde tem o padrão do não consigo, do negativismo, e não tem, a gente não tem que julgar nada, todo sistema ele é do jeito que é. Mas o que que eu faço? Eu olho para mim, para qual é o movimento que eu posso fazer e fazer um pouquinho diferente, tá bom? Galerinha linda, eu me vou indo, tá? Gratidão por quem tá aqui, por quem passou por aqui, por quem vai assistir essa live gravada, tá? Se você gostou do conteúdo que você ouviu aqui, pega esse aviãozinho, ó, manda pra uma prima, pra uma colega, pra uma amiga, pra uma conhecida, pra sua cunhada, tá? Porque a gente precisa, gente, se superar nessa vida, tá? Eu acredito muito que é um pouquinho disso que Deus quer pra gente. Deus não quer a gente no conforto, porque no conforto a gente não evolui, tá? Então, coloquei aqui um pouquinho das coisas que eu acredito sobre o que é importante pra gente se superar, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou então se você falou, caraca, Nani, aquilo que você falou naquela live mexeu demais comigo. Então, me manda um direct também que eu vou gostar bastante de saber que eu contribuí aí com um próximo passo seu, tá bom? Um beijo, fica com Deus e na segunda-feira temos live às 13h13. Até lá!